Desafios e soluções. Apresentação: Mário Mas. Olá amigos, estamos começando mais uma vez o programa Desafios e Soluções. Nós enfrentamos algumas situações que parecem que não têm saída. Às vezes é uma crise existencial, a perda de alguém temporária, uma discussão, uma doença. E quando nós estamos naquela situação, nós temos a impressão que a vida se resume naquilo, que sempre vamos estar solitários, depressivos, doentes, abandonados e que não tem solução. De tal forma é a identificação com aquele sofrimento que ele se torna como uma realidade provisória, não tem saída, é sempre assim. E neste mundo de Deus, que é a causa primária de tudo, que é a bondade suprema, não tem nada de sofrimento eterno, permanente na vida de cada um de nós. Todos nós estamos passando por experiências de crescimento e estas situações que nós citamos fazem parte, né, das experiências, dos acertos, dos erros, do crescimento, das dores, que vão promovendo o indivíduo com o aprendizado destas experiências a um crescimento, de modo a ele superar esse estágio e não precisar mais vivenciá-lo a partir do momento que ele aprendeu com aquela experiência. E nós vamos ver na colocação hoje de Joana de Ângeles, neste livro Seja Feliz Hoje, esta colocação, esta reflexão, este conhecimento que o Espiritismo traz para nós a respeito da finalidade da existência, que ela tem um sentido, que não são gratuitos esses acontecimentos que estamos vivendo. Então aqui está. Nas mais tormentosas situações em que te encontres durante o trânsito carnal, evita o pessimismo e a entrega como se não valesse a pena lutar. Bom, primeiro está falando aqui dessas tormentosas situações que encontramos por conta do nosso crescimento, do nosso nível de evolução. Estas situações não devem nos levar ao pessimismo. Se nós guardamos o pessimismo, se cultivamos ele dentro de nós, ele vai como que destruindo as nossas crenças positivas, os nossos conhecimentos. Parece que vai, mas não destrói. Ele apenas contagia temporariamente e o indivíduo entra num estado mental de tal dúvida da vida e do sofrimento que ele está passando, se é temporário ou não, que ele acredita que não tem saída, que vai ser sempre daquele jeito. Mas olha, isso é apenas um estado temporário que você está enfrentando. Tudo vai passar, sem exceção. Então, diante do sofrimento, da dificuldade, de uma discussão, de uma perda de emprego, de uma doença, não vamos alimentar o pessimismo dentro de nós. Porque ele vai trazer uma série de consequências que vai afetar o corpo, as nossas ideias, emoções. Então, estar consciente. Bom, neste momento, eu estou passando por uma situação difícil, chata, desagradável, mas ela vai passar, porque é da lei de Deus o progresso. Então, nós estamos progredindo, então nada é permanente. Portanto, você
tem uma conscientização, uma explicação para você, para não entrar naquele estado desagradável que é o pessimismo. Continuando. E aqui ela fala, né? O indivíduo entra nesse pessimismo como se não valesse a pena lutar. Por quê? De antemão, com o pessimismo, ele tem a ideia de que não vai ter saída, vai ser sempre assim. É um estado emocional de perturbação que faz a pessoa alterar o seu humor. É a mesma coisa, você está com uma dor de dente. Naquele momento, possivelmente, você não vai conseguir dar risada de uma brincadeira, você não vai ficar tranquilo numa posição, você vai querer ir atrás de um dentista para cuidar daquele dente, porque causa uma inquietação, um mal-estar aquela dor. Muito bem. O processo evolutivo, inevitavelmente, faz-se por meio de sucessos e erros que contribuem para a diretriz de segurança que deve nortear a existência planetária. É inevitável. Se eu não tenho um conhecimento avançado de determinadas coisas, é natural que eu tenha erros, que eu não saiba fazer, que eu não entenda, não é? Então, nós entendemos a vida de acordo com a nossa idade evolutiva. Para algumas pessoas que estão mais avançados do que nós, eles compreendem perfeitamente o que se passa conosco, nas nossas dores, nas nossas dificuldades, quando nós pedimos ajuda ao benfeitor, não é? O benfeitor tem uma visão mais ampla daquilo que está acontecendo conosco. Quando nós estamos detidos naquela dificuldade, para nós parece que elas são enormes demais, insuperáveis, irreversíveis. Eles estão vendo a saída. Eles estão vendo o fator educativo daquela experiência. Infelizmente, nós vemos aquilo como um fator punitivo, desnecessário, persecutório. Nós fazemos uma outra leitura. Portanto, com esse conhecimento que o Espiritismo traz, nós precisamos corrigir a leitura que fazemos dos acontecimentos da vida. Então, se Deus é a bondade suprema, tudo que promana de Deus é bom. Então, as experiências que eu passo, eu tenho que avaliar com mais lucidez, com mais clareza. Quando Joana de Ângeles fala dos sofrimentos que nós passamos, quando o indivíduo ele passa pela situação e aquilo traz uma dor, uma reflexão, um desejo de mudar, está havendo lá dentro dele crescimento, porque está promovendo ele a entender mais. Quando eu tenho, por exemplo, a dor de uma morte na família, que nós chamamos de desencarnação, quando eu passo por essa experiência, eu vou ter capacidade de compreender a dor de um amigo meu que também, quando ele perde um familiar. Quando eu não tenho essa experiência, eu tenho uma hipótese, puxa vida, é tão desagradável perder alguém, mas quando eu vivenciei, eu tenho um conhecimento moral, eu tenho uma experiência moral, porque eu vivi a perda. Então agora eu compreendo quando uma pessoa fala da sua dor de perda, porque eu também já passei por aquilo. As várias experiências que nós vamos passando na vida vão nos categorizando, nos preparando, nos esclarecendo para entender mais a vida, não é? É muito fácil para uma pessoa que nunca esteve desempregado, que não passou necessidade, que a sua conta não estivesse no vermelho, falar para alguém que está passando por essa situação ter calma, não é? Tenha calma, você vai conseguir. Sim, ele pode ter calma, mas ele não deixa de ficar inquieto, porque aquilo traz uma série de implicações para ele que só ele sabe. Os medos, inseguranças pessoais para encarar aquela situação. É claro que a experiência que ele está vivenciando é para crescer, mas tem uma dor. E quem já passou por aquilo sabe dessa dor. Às vezes nós queremos encher uma pessoa de otimismo
que naquele momento ela não tem. Ah, mas calma, você tem que ser otimista, você tem que confiar, você vai conseguir. Como está o momento existencial dessa pessoa? Se o seu momento é outro, você não vai conseguir entender a dor dele. Não é? É claro que você pode incentivá-lo, mas você tem que estar consciente disso, que a sua situação é diferente da dele. Portanto, as várias experiências da vida vão nos melhorando a conhecer mais os outros. Quando você trabalha na assistência fraterna, na área assistencial, na assistência espiritual, quando o obsessor está se apresentando na sessão mediúnica e ele está cheio de raiva e nós pedimos calma para ele, sim, nós devemos pedir calma, paciência, orar para ele, desejar o bem dele, vibrar, mas ele tem motivos que nós não conhecemos. Não é assim de um instante para o outro que ele vai mudar uma opinião. Às vezes leva tempo. Então eu tenho que ter essa capacidade de compreender. Porque quando eu estou furioso, quando eu estou bravo, será que eu escuto tão bem os outros como eu quero que eles me escutem? Então a nossa experiência pessoal, que nós passamos pelas diversas situações da vida, vão nos deixando preparados e conhecemos cada vez mais. Então, por exemplo, quando você na assistência fraterna atende uma pessoa e ela está passando por uma crise que você já passou, você vai acolher mais com afeto, porque você sabe o tamanho daquela dor, né? Então você sai um pouco da teoria e joga ali mais afeto. Puxa vida, eu te compreendo. Puxa, como é difícil. Desejo o teu bem, você vai fazer o tratamento, você vai ficar boa, mas fala isso carregado desse desejo, desse afeto, desse amor, por causa da experiência que nós passamos. Não quer dizer que nós vamos passar por todas elas, todas as experiências que os nossos consulentes se apresentam, mas nós vamos crescendo nesse processo todo. Então, continuando aqui com a benfeitora espiritual. Desse modo, as dificuldades constituem programas para o aprimoramento moral. Olha só, aprimoramento não é uma situação descabida, casual, que você está sofrendo desnecessariamente e não vai sair daquilo. Não, é para o aprimoramento moral, para melhorar, para crescer. A lapidação da ganga que oculta o precioso diamante espiritual. E esse diamante, esse ser perfectível, ele vai se desdobrando, ele vai se mostrando à medida que ele vai se lapidando, né, pelas experiências. Enfermidade de todo jaz, provações de variada denominação, abandono e solidão, constituem disciplinas necessárias para a aprendizagem moral do ser. Então não se sinta uma pessoa excluída da sociedade, que sofre sem motivo e que não haverá solução para esta situação. Haverá sim, é apenas uma experiência de crescimento. Então, olha só, ela fala aqui, provações de variadas denominações, abandono e solidão, enfermidades, são disciplinas necessárias, não é? A enfermidade é o imposto que a saúde exige a fim de estar em equilíbrio. Você pega uma pessoa hoje que tem uma saúde boa, o corpo está legal, funcionando muito bem, e ela começa a encher esse corpo de medicamento ou de bebida, de excessos, ela vai alterando, ela vai desajustando esse corpo. Então, depois ela vai precisar da dificuldade desse corpo, da doença, para entender a importância da saúde. Porque enquanto ela tem saúde, ela não valoriza. Por exemplo, o adolescente está cheio de saúde, cheio de vigor, entra na adolescência, começa a acompanhar os amigos e começa a usar droga. Ele está danificando esse corpo saudável. Amanhã ou depois ele vai ter uma deficiência, uma lesão nesse corpo. Para quê? Para ele saber valorizar aquilo que ele não soube valorizar. Assim sendo, ninguém que se encontre em testemunho aflitivo que não receba a ajuda de Jesus, inspirando paciência e resignação.
O título desse capítulo é Presença de Jesus. Olha Jesus. Então, esse testemunho que faz parte de um programa evolutivo de crescimento não deixa de receber assistência de Jesus, segundo a necessidade que nós temos. O que eu percebo é que nós nos abandonamos à reclamação, à incerteza, e parece que nós estamos sozinhos naquela dor, naquela perda. Esta confiança, esta fé tem que ser exercitada. O conhecimento que o Espiritismo traz, que nós estamos ali sendo assistidos, que eles estão nos ajudando. No programa de segunda-feira, eu apresentei um caso nesse livro Missionários da Luz, que vai, agora na próxima segunda-feira, Missionários da Luz, um caso de moratória. O indivíduo está totalmente perturbado, quase desencarnando, e a mãe dele pede socorro para o Alexandre, que é o benfeitor que André Luiz tem contato nesse livro. E o Alexandre, junto com outros benfeitores, vão trabalhar para ele ter uma moratória. Moratória é ter um dilatamento da vida, uma esticada da vida. Então ele está preparado para morrer aos 70 anos, ele vai ficar mais 5 meses para resolver algumas pendências. Então ele teve uma moratória de 5 meses, era para ele desencarnar no momento que a mãe dele vai chamar o benfeitor, né? Então ele tem 5 meses. E aí o benfeitor faz um tratamento nele, magnético, que trabalha uma série de doenças que ele está enfrentando. Ele teria, por exemplo, um AVC. E foi evitado esse AVC por causa desse trabalho da moratória. Então, quem está de fora vê aquele moribundo quase morrendo, fala, nossa, ele não tem solução, ele está entregue à própria sorte. Do ponto de vista espiritual, estava lá vários benfeitores trabalhando para que ele permanecesse mais tempo no corpo, sendo ajudado, auxiliado, orientado para aproveitar a sua existência e resolver os problemas que ele tinha. Então você poderá se sentir só, abandonado, e uma equipe de espíritos estão aí trabalhando para que você seja ajudado, fortalecido, motivado, orientado. Este conhecimento do Espiritismo, nós temos que nos apropriar dele. Meu Deus, eu não estou sozinho. Eles estão comigo, eles estão fazendo o que pode ser feito, o que eu posso receber. Não é? Porque tem experiências que eu preciso passar que eles não podem tirar, senão eu não cresço. Este conhecimento, então, traz essa fé racional. Eu estou sendo auxiliado. Eu vou no centro espírita, eu faço tratamento, tomo água fluidificada, o passe. Lá os benfeitores veem o meu caso, como de todos os que estão lá, o que pode ser feito, mandam equipes para ajudar a pessoa. O Divaldo Pereira Franco estava falando que a equipe do Dr. Bezerra de Menezes tem em torno de 10 mil pessoas desencarnados, orientadores. Quando alguém pede socorro para o Dr. Bezerra de Menezes aqui em São Paulo, o outro lá na Bahia, o outro lá no Acre, a equipe do Dr. Bezerra se põe a caminho para socorrer todas essas pessoas. 10 mil benfeitores junto do Dr. Bezerra, fora outros benfeitores socorrendo necessitados nesse planeta todo. Nós não estamos sozinhos. Nós temos que reconhecer isso para sair dessa angústia de achar que estamos abandonados. Não, nós estamos acolhidos por Jesus. Bom, gente, estamos na hora do intervalo. Vamos tomar um café e já voltamos. Há 70 anos, a Força Expedicionária Brasileira desembarcava na Itália para lutar na Segunda Guerra Mundial. Em um cenário de batalhas, soldados corajosos enfrentam os horrores da guerra, amparados por espíritos de luz. O reencontro de heróis, lutando para vencer. Conheça nas entrelinhas deste romance a verdadeira história por trás da guerra.
Diante de lembranças marcantes, renasce um amor verdadeiro que transcende o tempo. Informações, ligue 11 4964 4700 ou mundomaior.com.br. Olá, eu sou Norberto Gavioli, apresentador do Mistérios, da sua TV Mundo Maior. Você, acostumado a me ver debatendo com especialistas céticos, nesta nova temporada, quem vai me desafiar é você, telespectador. No primeiro Mistérios dessa temporada, vamos falar de um caso extraordinário de reencarnação. Um garoto de 5 anos de idade relembra da sua vida passada como piloto de guerra. Acha absurdo? Não acredita em reencarnação? Mande sua pergunta. Eu vou provar para você que não existe mistério para o Espiritismo. Ao comprar livros, DVDs e CDs na loja virtual Mundo Maior, você patrocina a divulgação espírita do maior complexo de comunicação espírita do mundo. Compre através do nosso e-commerce. Invista em um planeta de regeneração. Anuncie conosco. Sua empresa associada a uma mensagem de paz para um público qualificado. Uma ação que pode trazer excelentes resultados à sua marca, produto ou serviço. Com um investimento à altura do seu negócio, você garante que seu produto possa ser conhecido por centenas de milhares de pessoas que acompanham a TV Mundo Maior através de canais abertos, pagos e pelo principal satélite do país. E isso sem falar nos quase 70 mil seguidores do Facebook e nos mais de 1.200.000 minutos assistidos de nossos programas mensalmente no YouTube. Em tempos de crise, reconhecemos o valor de uma parceria. Entre em contato conosco pelo e-mail anuncie@tvmundomaior.com.br. Com o seu investimento, continuaremos com a nossa missão de propagar a mensagem do bem. Muito bem, estamos de volta hoje falando da presença de Jesus em nossas vidas. Então, aqui Joana de Ângeles diz: o espírito aprimora-se moral e intelectualmente durante as reencarnações. Numa, desenvolve os sentimentos anestesiados, amplia a capacidade emocional solidária. Noutra, penetra no conhecimento para decifrar os enigmas, as incógnitas da jornada. Então, nós aprimoramos tanto a nossa parte intelectual, através dos pensamentos, da racionalização, diante das coisas. Faço isso ou faço aquilo? O que é melhor eu trabalhar nesta ou naquela outra área? Eu estou usando a minha mente, os meus pensamentos, o meu raciocínio, para decidir coisas sobre a minha vida. O meu contato com o outro leva inevitavelmente a esbarrar na questão moral. Eu devo fazer para o outro o que eu não quero para mim? Então, eu tenho que apreciar essa questão, né, do respeito do outro, o respeito também que eu exijo de mim, para que haja uma boa relação. A questão emocional, quando eu me relaciono com os outros, quando eu sou ofendido, quando eu sou amado, eu tenho emoções, né? Às vezes emoções descontroladas, desequilibradas, que eu preciso equilibrar. E como que eu equilibro? Quando eu sou provocado, quando eu sou irritado, eu aprendo a controlar, a educar essas emoções, e com o passar do tempo eu vou tendo domínio sobre elas. Então, a vida nos proporciona isso. Agora, aqui queria voltar só na questão de Jesus, né? Que nós sempre recebemos a ajuda de Jesus. E Joana de Ângeles fala que através da inspiração
e paciência, inspiração, paciência e resignação, né? Nós recebemos a ajuda de Jesus. Depois, mais adiante, a benfeitora diz: o materialismo, na sua feição derrotista e perturbadora, conspira contra a integração do sofrimento na pauta existencial e sugere o suicídio como solução para quaisquer problemas e situações desgastantes. Aí você vê a falência do materialismo, porque ele não tem explicação para as ocorrências da vida. As coisas se dão fortuitamente, acontecem. Se você está numa hora boa ou hora ruim numa situação, sorte ou azar sua. Então, se não tem solução, propõe ele o suicídio, como muitos fazem essa autoproposta, porque eles não têm perspectivas, né? Fugir de algo não libera o indivíduo daquilo que o assedia. Somente o enfrentamento pacífico é capaz de equacionar a aflição e dar-lhe rumo, mediante a apresentação dos recursos solucionadores. O Espiritismo, ele traz esclarecimentos a respeito da vida, dos reveses, e dá sentido. Quando a pessoa foge da vida através do suicídio para tentar resolver esse problema dela, essa angústia, esse sofrimento, ela não está resolvendo, ela está piorando. Porque ela continua viva, não é? Ela vai sentir as dores do ato criminoso que ela praticou consigo mesma, que nem o homem bomba, a mulher bomba. Quando eles explodem, o perispírito fica todo estraçalhado, o corpo espiritual. O corpo é pulverizado, não é? Ele desaparece. E o perispírito? Ele fica todo alterado, todo... No livro Memórias de um Suicida, mostra uma pessoa lá que se suicidou se jogando nos trilhos de um trem. E depois que ele desencarnou, ele ficava tentando colher os pedaços do corpo dele todo estraçalhado. E no caso do homem e da mulher bomba? É terrível, eles não estão... não vai acontecer aquilo que eles estão esperando de ir para um paraíso, né? É um sofrimento muito grande. E o suicídio não resolve o problema. Na vida espiritual, a pessoa passa por experiências, quando usou mal a existência, de sofrimentos inimagináveis por conta do desatino. Aqui, encarnado, parece que nós estamos experimentando o máximo. Esse máximo é quase nada perto do que a pessoa vivencia na vida espiritual. Isso não é para assustar ninguém, não é para fazer terrorismo, é o esclarecimento que o Espiritismo traz, não é? Nas comunicações mediúnicas que Allan Kardec recebeu no livro O Céu e Inferno, mostra as pessoas felizes quando desencarnam, como elas são acolhidas na vida espiritual. Aquelas que desencarnam de modo infeliz, elas sofrem com o que elas fizeram, é uma realidade, não dá para amenizar, não dá para fingir que não aconteceu aquilo, não é? Mas elas são acolhidas também. O problema é que o estado de tormento pessoal faz com que ela não consiga de imediato se beneficiar da ajuda que ela está recebendo. Então, este conhecimento precisa ser disseminado. O suicídio não resolve, só traz sofrimento para a pessoa. Ela demora mais de 100 anos para se recompor, para se equilibrar por conta do que ela causou em si mesma, principalmente no que se refere ao estado psíquico, à autoculpa, ficar se acusando pelo que fez. Muito bem, vamos adiante. Quando o indivíduo inadvertido opta pelo autocídio, demonstra a dimensão do seu orgulho ferido, a força das posições, a força das paixões asselvajadas, que dominam e transfere para outra oportunidade o teste que o promoverá à situação mais nobre. Porque a prova que ela estava enfrentando era um teste para ela crescer. Ela não suportou, ela se suicida, e ela está transferindo isso para mais para frente. Quando isso vai acontecer, a gente não sabe.
Mas, por exemplo, vamos pegar um exemplo bem básico. Se você está no primeiro ano de alfabetização, para você ir para o segundo ano, você tem que conhecer o que foi dado no primeiro, senão você não consegue ir adiante. Então, o indivíduo que saiu da vida e não resolveu, enquanto ele não resolver aquilo, ele não tem os requisitos para o degrau mais elevado. Então, ele precisa passar pela experiência. Portanto, nós temos que buscar recursos para lidar com as situações que estamos enfrentando, né? Olha, é natural que a gente fique angustiado, que a gente sofra, que a gente às vezes fica um pouco pessimista, mas passa. A gente tem que ter certeza que isso é temporário. O Nietzsche, aquele filósofo materialista, atormentado e deprimido, resistiu à tentação do suicídio enquanto escrevia sua obra-prima Assim Falou Zaratustra. Ele estava no estado depressivo e escreveu o livro. Então ele conseguiu transcender a experiência. Heinrich, acho que é esse o nome, Heinrich Heine, o inesquecível poeta alemão, compôs páginas de insuperável beleza, enquanto paralítico sofria dolorosas dores insuportáveis. A galeria dos que cantaram enquanto choravam é expressiva, legando à posteridade um patrimônio de arte, literatura, tecnologia e amor que engrandece o espírito humano. Às vezes nós estamos numa situação assim, por exemplo, você pode achar que só você no Brasil passa por essas experiências, que no primeiro mundo, chamado primeiro mundo, ninguém está passando por reveses, dificuldades, perdas, mortes, etc. Ou que as pessoas ricas, poderosas, elas não passam por isso. Isto é uma condição humana e não condição social. Todos nós passamos pelas experiências mais ou menos iguais, né? É da nossa natureza. Não é a sua condição social que vai dizer se você tem depressão ou não. Não é porque você pode comprar um remédio avançado de depressão que você não vai ter depressão. Você pode ter o dinheiro, mas a depressão pode estar aí. Porque é uma experiência humana dos nossos comportamentos sociais, né? Que mais? Todos eles experimentaram momentos de fraqueza, mas sobrepuseram a coragem e o devotamento para prosseguirem com estoicismo. Então tenha consciência que você não está só. A pessoa que está do seu lado, o amigo que você tem contato todo dia, a pessoa que você escuta dando palestra, a pessoa que está aqui fazendo o programa, está passando por suas dificuldades, por suas crises, tem os seus choros, os seus momentos de solidão, seus momentos de alegria. E uma coisa que Joana de Ângeles fala, muito importante, ela fala isso no livro Vitória sobre a depressão. Nós passamos por provas, que pode ser a perda de alguém, um desemprego, situação financeira, mas nós temos momentos felizes, e a maior parte dos nossos tempos são felizes. Você está no seu trabalho, você está viajando, você está passeando, então não é 24 horas sofrendo uma situação. Nós temos momentos de refazimento. E isso conta. Nós temos que sair dessa visão viciada de olhar somente para o negativo, somente para a dor. E os momentos alegres? E os contatos felizes que nós temos com pessoas? Isso não conta? Claro que sim. Deixa eu ver aqui se tem algo que dê para responder. Eu agradeço primeiro todo mundo que está aqui participando do programa da TV Mundo Maior e da Rádio Boa Nova, né? Deus abençoe todos e que esta rádio possa levar muitas ideias do Espiritismo para o planeta todo. Ideias diversas de esclarecimento. Vamos adiante. Medem-se os valores morais da criatura humana pelas suas resistências espirituais e dimensões dos ideais que abraçam em favor dos quais dedicam a vida.
os valores morais da criatura humana pelas suas resistências espirituais, forças decorrentes do crescimento que nós temos, dos acertos. Nós vamos ficando fortes espiritualmente, como emocionalmente, cognitivamente, moralmente também vamos nos fortalecendo. Resistências espirituais e dimensões dos ideais que abraçamos. Abraçar as causas do crescimento, da melhoria do planeta. Ninguém pode avaliar a angústia de Beethoven quando compondo totalmente surdo e enriquecendo a humanidade com a 9ª Sinfonia, sem poder ouvir-lhe uma nota única. Já pensou a angústia? Quem assistiu o filme do Beethoven vai ver, é muito interessante. Ele compôs a 9ª Sinfonia e no final, quando foi apresentado a sua sinfonia, ele não escutava. E eu lembro que ele estava virado para os músicos, né? E terminou a música, todo mundo aplaudindo e ele não estava vendo, ele estava vendo os músicos. Aí os músicos apontam para ele, virar e ele vê todo mundo aplaudindo. Que realmente é uma beleza a 9ª Sinfonia de Beethoven. Mas olha só, Jesus, porém, estava com ele e jamais deixou de amparar os que sofriam. Jesus estava com ele, como conosco também. Há uma aceitação religiosa em torno do sofrimento como de natureza punitiva, abandono dos céus, que é uma visão distorcida que nós temos. For assim, e o incomparável Rabi teria experimentado o supremo abandono do Pai misericordioso por ocasião da sua crucificação. E ele não estava abandonado. Por exemplo, veja o caso de Paulo de Tarso também. O Estevão, quando eles desencarnam, são acolhidos por Jesus. Eles não estavam sozinhos. Quando nós desencarnamos, os amigos, os parentes, a festa do reencontro, né? Então, em todas as situações, nós não estamos sozinhos. Agora, olha, não vamos escolher caminhos tortuosos, atormentadores, perigosos, de prejudicar os outros e a nós mesmos, porque aí o abandono é pessoal, é autoabandono. E a dor desse autoabandono é uma dor provocada pelo próprio indivíduo, não é uma punição celeste, mas é o indivíduo que escolheu aquilo lá. Deixa eu ver como que nós estamos de tempo. Deixa eu ver aqui no meu controle mestre. Estamos com 7 minutos. 7 minutos, ok. Então vamos lá. Certamente a dor é também recurso terapêutico de reparação espiritual e moral de delitos praticados, né? Este conhecimento é importante porque não é uma coisa casual. Como nós somos seres multiexistenciais, nós pluriexistenciais, tivemos milhares de existências, os erros e acertos do passado refletem na personalidade presente. Então nós às vezes passamos por uma angústia, por uma dor, uma doença, por conta dos atos anteriores somados aos atos presentes. Então tem sentido, tem significado. Eu estou reparando aquilo, é o resgate, né? Eu estou reparando aquilo que eu fiz de errado. E este reparo faz eu aprender. Então, quanto custa para superar o sentimento de abandono? Quanto tempo demora isso, o sentimento de abandono, né? Então eu, às vezes, por conta dos meus caprichos numa vida passada, eu abandonei alguém para atender os meus interesses. E aquela pessoa sofreu, às vezes, 1 ano, 10 anos, 50 anos, 100 anos, sofrendo por causa dos meus caprichos. E hoje, quando eu passo pela experiência, quanto tempo demora para resolver isso? Eu fiz uma pessoa sofrer o tempo todo. Então, quando eu enfrento esse sentimento de rejeição, de abandono, eu estou aprendendo a valorizar o afeto, o respeito pelo outro que eu não tive no passado. Então, é uma experiência de crescimento, não é de sofrimento em si mesmo, sem ser desnecessário, né? Não, ele tem uma finalidade. Indispensável apresenta-se na biografia de equivocados que escreveram histórias
tristes e vergonhosas na sua trajetória pretérita. Indispensável, né? Dramas trágicos, relacionamentos inditosos, condutas perversas, interesses sórdidos, ações degradantes que envergonharam a sociedade ressurgem em paisagens sombrias de dor e desespero por impositivo da lei de evolução. Eu lembrei aqui novamente do Paulo de Tarso. No começo da carreira dele, o Paulo de Tarso, por perseguição religiosa, ele manda apedrejar o Estevão, não é? E o Estevão desencarna por conta disso. Passa em torno de 30 anos, Paulo de Tarso se vê preso à mesma situação, o apedrejamento, não é? Na mesma vida, ele está resgatando o que ele fez. O que muitas vezes acontece é que o indivíduo fez na vida anterior, e ele não lembra, mas ele fez. No caso do Paulo de Tarso, então, ilustra para nós como que é aquele débito que ele contraiu, mandando apedrejar uma pessoa, e agora ele estava resgatando. Mesmo fazendo todo o bem que ele fez, ele estava resgatando. Portanto, nós podemos hoje experimentar situações que nós fizemos um tempinho atrás. Esse tempinho atrás pode ser uma vida anterior, 2, não é? E hoje tem os reflexos, refletindo no nosso comportamento. Nós não lembramos, mas estamos resgatando. Então, o conhecimento que o Espiritismo traz, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, da resignação, é importante. Meu Deus, me dá força para entender o que está acontecendo comigo. Me dá força para suportar. Então, a resignação lúcida não é uma acomodação passiva, omissa. Não, é suportar com coragem, com conhecimento de que aquilo está me melhorando. Porque se eu ficar me queixando, eu não aprendo. E se eu não aprendo, eu tenho que repetir. Não é? Então nós temos que aprender como lidar com as experiências que passamos. Então veja lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, toda a obra espírita, nós vamos ter as orientações de como nos comportar. Então, o nosso tempo está acabando. Deixa eu ver aqui o que eu posso trazer para a nossa reflexão. Bom, as pessoas sofrendo, Joana de Ângeles vai dizer, mas não se encontram ao abandono. Estarão sempre assessorados por abnegados mentores e guias espirituais, encarregados de reeducá-los e de auxiliá-los no soerguimento. Assim como você vai no centro espírita ajudar alguém através do passe, através da entrevista, da orientação, do ombro amigo, existem benfeitores fazendo isso conosco. Eles estão ali junto de nós, não nos esquecem, sabem das nossas condições, estão dando força, orientação para nós continuarmos. Agora nós temos que fazer a nossa fé, a nossa parte, a certeza de que isso está acontecendo. Sair dessa queixa doentia que nos perturba, mexendo na memória, nas emoções, nas ideias, no corpo, nós somatizamos. Então, nós temos, e aí dificulta, né? Porque aí nós não podemos receber boas energias, nós não podemos desfrutar de lucidez, e a lucidez é uma bênção que nós temos por conta do esforço pessoal. Então, vamos fazer a nossa parte. Agradeça a Deus a bendita oportunidade que você teve de reencarnar, de estar escutando toda essa programação da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior, do Centro Espírita que você frequenta, das religiões, que são todos emissários de Jesus. Boa semana para você e até o próximo encontro. Você ouviu Desafios e Soluções.